Capítulo 3. O efeito placebo no cérebro. Caso tenha lido meu livro anterior, Como Criar um Novo Eu, verá que este capítulo faz uma revisão da informação que aí exponho. Se sente que já a domina bem, pode optar por passar à frente deste capítulo ou por ir consultando para relembrar os conceitos sempre que precisar. Na dúvida, aconselho a ler este capítulo, porque precisa de compreender bem o que aqui se apresenta para poder entender os capítulos que se seguem. Tal como as histórias apresentadas nos últimos 2 capítulos ilustram, quando realmente mudamos o nosso estado de ser, o corpo pode passar a responder a uma nova mente. E mudar o nosso estado de ser começa com a mudança dos pensamentos. Uma vez que os seres humanos têm um prosencéfalo enorme, temos o privilégio de ser quem mais pode concretizar os pensamentos, e é assim que funciona o placebo. Para ver como se dá este processo, é importante analisar e rever 3 elementos fundamentais: o condicionamento, a expectativa e o significado. Como constatará, esses 3 conceitos parecem funcionar todos em conjunto na resposta do placebo. Já expliquei o que é o condicionamento, o primeiro elemento, quando falei de Pavlov no capítulo anterior. Para recapitular, o condicionamento ocorre quando associamos a memória de um acontecimento passado, por exemplo, tomar uma aspirina, a uma mudança fisiológica, livrarmos-nos da dor de cabeça, por a termos vivido tantas vezes. Pense no seguinte: se sentir uma dor de cabeça, torna-se ciente de uma mudança fisiológica no seu ambiente interior, sente dor. Automaticamente, procura qualquer coisa no seu mundo exterior, neste caso, uma aspirina, para criar uma mudança no seu mundo interior. Podemos dizer que foi o seu estado interior, ter dores, que o levou a lembrar-se de uma escolha já feita no passado, de uma ação ou de uma experiência na realidade exterior que alterou a sua forma de sentir, tomar uma aspirina e sentir alívio. Assim sendo, o estímulo ou a dica do ambiente exterior, neste caso, a aspirina, cria uma experiência específica. Sempre que produz uma resposta ou recompensa fisiológica, essa experiência altera o seu ambiente interior. Ao reparar numa mudança no seu ambiente interior, passa a prestar atenção àquilo que, no seu ambiente exterior, lhe provocou a alteração. Esse acontecimento, em que algo fora de si muda algo dentro de si, chama-se memória associativa. Se repetirmos o processo vezes sem conta, a associação do estímulo exterior pode ser tão forte ou reforçada que podemos substituir aspirina por um comprimido de açúcar igual à aspirina e teremos a mesma resposta interior automática, diminuição da dor de cabeça. Essa é uma forma de o placebo funcionar. As figuras 3.1a, 3.1b e 3.1c ilustram o processo de condicionamento. O segundo elemento, a expectativa, entra em jogo quando temos razões para esperar um resultado diferente. Desse modo, por exemplo, se tivermos dores crônicas de artrite e o médico nos receitar uma nova medicação, explicando-nos, entusiasmado, que nos vai aliviar a dor, aceitamos a sugestão e ficamos à espera de que aconteça uma coisa diferente. Quando começarmos a tomá-la, deixamos de ter dores. Nesse caso, o médico influenciou-nos efetivamente o nível de sugestionabilidade. Mais suscetíveis à sugestão, associamos naturalmente uma coisa fora de nós, a nova medicação, à seleção de uma possibilidade diferente, não ter dores. Na nossa mente, escolhemos outro potencial futuro e esperamos, com esperança e expectativa, obter outro resultado. Se aceitarmos e assimilarmos emocionalmente o novo resultado escolhido e as nossas emoções forem intensas, o cérebro e o corpo não distinguirão a ideia de mudarmos para um estado de ser sem dores do acontecimento em si que provocou essa mudança. Para o cérebro e o corpo, são a mesma coisa. Consequentemente, o cérebro ativa os mesmos circuitos neurais como se o nosso estado tivesse mudado, como se o fármaco estivesse a funcionar para aliviar a dor, libertando substâncias químicas idênticas no organismo. É então que o que esperamos, não ter dores, acontece, porque o cérebro e o corpo criam a farmácia perfeita para alterar a condição interna. Passamos a um novo estado de ser, ou seja, a mente e o corpo passaram a trabalhar em uníssono. Temos esse poder. Figura 3.1 a figura 3.1b figura 3.1c na figura 3.1a, um estímulo produz uma mudança fisiológica chamada resposta ou recompensa.
A figura 3.1b demonstra que se juntarmos o estímulo a um estímulo condicionado vezes suficientes, não deixaremos de obter uma resposta. A figura 3.1c mostra que se eliminarmos o estímulo e o substituirmos por um estímulo condicionado, como um placebo, podemos obter a mesma resposta fisiológica. O terceiro elemento consiste em atribuir significado a um placebo e ajuda-o a funcionar, porque quando damos um novo significado a uma ação, imbuímos-la de intenção. Por outras palavras, quando aprendemos a compreender uma coisa nova, aplicamos-lhe mais energia consciente e determinada. Assim sendo, por exemplo, no estudo acerca das camareiras de hotel mencionado no capítulo anterior, assim que perceberam que faziam muito exercício físico por dia no cumprimento das suas funções e conheceram os benefícios associados, passaram a atribuir mais sentido às suas ações. Não se limitavam a aspirar, limpar e arrumar, deram-se conta de que trabalhavam os músculos, aumentavam a força e queimavam calorias. A partir do momento em que aspirar, limpar e arrumar adquiriram outro significado depois de os investigadores lhes terem ensinado as vantagens do exercício físico, a intenção ou o objetivo das camareiras no seu trabalho deixou de ser apenas cumprir as suas tarefas, passou a ser também uma forma de fazer exercício físico e de ser mais saudável. E foi precisamente isso que aconteceu. Os membros do grupo de controle não atribuíram o mesmo significado às suas tarefas, porque não sabiam que o que faziam lhes trazia benefícios para a saúde, portanto, também não os obtiveram, apesar de fazerem exatamente o mesmo trabalho. O placebo funciona assim. Quanto mais acreditar no êxito de uma substância, um procedimento ou uma cirurgia em particular por lhe terem falado nos seus benefícios, melhor serão as hipóteses de responder ao pensamento de melhorar a saúde e de se restabelecer. Por outras palavras, se der mais sentido a uma possível experiência com uma pessoa, um local ou uma coisa no ambiente exterior, acreditando que isso pode mudar o ambiente interior, é provável que consiga mudar intencionalmente o estado interior só com o pensamento. Além disso, quanto mais aceitar um novo resultado relacionado com a sua saúde, por ter aprendido as possíveis recompensas do que faz, mais nítido será o modelo que cria na mente, e melhor conseguirá preparar o cérebro e o corpo para o reproduzir. Para simplificar, quanto mais acreditar na causa, melhor será o efeito. O placebo, anatomia de um pensamento. Se o efeito placebo for prova da capacidade de um pensamento para mudar a fisiologia, podemos chamar-lhe mente sobre a matéria. Talvez devêssemos analisar os pensamentos e ver como interagem com o cérebro e o corpo. Comecemos com os nossos pensamentos diários. Somos criaturas de hábitos. Formulamos entre 60.000 e 70.000 pensamentos num dia, 90% dos quais são exatamente iguais aos que formulamos na véspera. Levantamo-nos do mesmo lado da cama, fazemos sempre as mesmas coisas na casa de banho, penteamos o cabelo da mesma maneira, sentamo-nos na mesma cadeira para tomar o pequeno almoço e pegamos na caneca com a mesma mão, fazemos o mesmo trajeto para o mesmo emprego. E fazemos sempre as mesmas coisas que sabemos fazer tão bem com as mesmas pessoas, que nos tocam emocionalmente da mesma forma, todos os dias. Depois, vamos a correr para casa para ver os e-mails, jantar, ver o programa preferido na televisão, lavar os dentes, conforme a rotina habitual antes de ir para a cama, à mesma hora, e fazemos tudo igual, mais uma vez, no dia seguinte. Se lhe parece que estou a dizer que vivemos uma grande parte da vida em piloto automático, tem toda a razão. Formular os mesmos pensamentos leva-nos a fazer as mesmas escolhas. Fazer as mesmas escolhas leva-nos a assumir os mesmos comportamentos. Assumir os mesmos comportamentos leva-nos a criar as mesmas experiências. Criar as mesmas experiências leva-nos a sentir as mesmas emoções. E essas mesmas emoções motivam os mesmos pensamentos. Observe na figura 3.2 a sequência dos nossos pensamentos na criação da mesma realidade de sempre. O resultado desse processo consciente ou inconsciente é que a nossa biologia permanece igual. Nem o cérebro nem o corpo mudam, porque formulamos os mesmos pensamentos, agimos da mesma maneira e somos movidos pelas mesmas emoções, mesmo que estejamos à espera de que a vida mude.
Criamos a mesma atividade cerebral, que ativa os mesmos circuitos cerebrais e reproduz a mesma química cerebral, que afeta a química corporal da mesma forma. E essa mesma química ativa os genes da mesma forma. E a mesma expressão dos genes gera as mesmas proteínas, a base das células, mantendo o corpo igual, mais sobre proteínas nos capítulos seguintes. E uma vez que a expressão das proteínas é a expressão da vida e da saúde, a sua vida e a sua saúde permanecem iguais. Agora, pare e pense um pouco na sua vida. O que significa isso para si? Se tem os mesmos pensamentos que tinha ontem, o mais certo é também fazer as mesmas escolhas hoje. Essas mesmas escolhas hoje conduzem aos mesmos comportamentos amanhã. Os comportamentos habituais amanhã produzem as mesmas experiências no futuro. Os mesmos acontecimentos na nossa futura realidade criam sempre as mesmas emoções previsíveis em nós. E, consequentemente, sentimos-nos na mesma todos os dias. O nosso ontem torna-se o nosso amanhã, por isso, na realidade, o nosso passado é o nosso futuro. Figura 3.2 Como criamos a mesma realidade só com o pensamento. Se concorda comigo até aqui, podemos dizer que o sentimento familiar que acabei de descrever é o seu eu, a sua identidade ou a sua personalidade. É o seu estado de ser. É confortável, automático e não exige esforço. É o seu eu conhecido que, muito sinceramente, está a viver no passado. Se mantiver esse processo em andamento todos os dias, por que acorda de manhã, recordando e contando com a sensação do seu eu todos os dias, com o tempo? Esse estado de ser conhecido só poderá motivar os mesmos pensamentos que o influenciam a desejar o mesmo ciclo automático de escolhas, comportamentos e experiências para voltar a esse sentimento familiar que considera ser o seu eu. Assim sendo, tudo em si permanece na mesma. Se essa for a sua personalidade, então, a sua personalidade cria a sua realidade pessoal. É tão simples como isso. E a sua personalidade consiste na sua forma de pensar, de agir e de sentir. Desse modo, a personalidade presente que está a ler esta página criou a realidade pessoal presente a que chama vida, e isso também significa que se quiser criar uma nova realidade pessoal, uma nova vida, deve começar a analisar ou a refletir sobre os pensamentos que tem formulado para os mudar. Deve ganhar consciência dos comportamentos inconscientes que tem escolhido assumir e que o tem levado às mesmas experiências, para, depois, fazer novas escolhas, agir de outra maneira e criar novas experiências. A figura 3.3 mostra como a personalidade influencia a realidade pessoal. Deve observar e prestar atenção a todas as emoções que memorizou e segue diariamente, para decidir se revivê-las vezes sem conta é ou não benéfico para si. A maioria das pessoas tenta criar a nova realidade pessoal como a velha e isso não funciona. Para mudar a sua vida, tem de se tornar literalmente outra pessoa. Não saia daí para ler mais factos científicos que comprovam esse processo. Observe a figura 3.4 e siga novamente a sequência. Figura 3.3 A nossa personalidade consiste na nossa forma de pensar, agir e sentir. É o nosso estado de ser. Assim, os mesmos pensamentos, ações e sentimentos mantêm-nos acorrentados à mesma realidade pessoal do passado. Quando, como personalidade, assimilamos novos pensamentos, ações e sentimentos, criamos inevitavelmente uma nova realidade pessoal no futuro. Assim, se compreende este modelo, sabe que os seus novos pensamentos devem levar a novas escolhas. As novas escolhas devem levar a novos comportamentos. Os novos comportamentos devem levar a novas experiências. As novas experiências devem criar novas emoções e tanto as novas emoções como os novos sentimentos devem inspirá-lo a pensar de forma diferente. Chama-se a isso de evolução. A sua realidade pessoal e a sua biologia, os seus circuitos cerebrais, química interior, expressão genética e, em última análise, a sua saúde, devem mudar em resultado dessa nova personalidade e desse novo estado de ser. Tudo parece começar com um pensamento. Figura 3.4 Como criamos uma nova realidade só com o pensamento. Um breve olhar sobre o funcionamento do cérebro até aqui.
apenas mencionei rapidamente termos como circuitos cerebrais, redes neurais, química cerebral e expressão genética, sem dar grandes explicações sobre o que significam. No resto do capítulo, defino conceitos científicos simples para explicar o funcionamento conjunto do cérebro e do corpo na construção de um modelo completo, para perceber como se pode tornar o seu próprio placebo. O cérebro, com pelo menos 75% de água e a consistência de um ovo mal cozido, é composto por cerca de 100 mil milhões de células nervosas, chamadas neurônios, imperceptivelmente organizadas e suspensas nesse ambiente aquoso. Cada qual idêntica a um carvalho despido mais elástico, com ramos que se contorcem e sistemas de raízes que se ligam e desligam de outras células nervosas. O número de ligações possíveis de uma dada célula varia entre 1000 e mais de 100 mil, consoante a sua localização no cérebro. Por exemplo, o neocórtex, o cérebro pensante, tem cerca de 10 mil a 40 mil ligações por neurônio. Julgava-se que o cérebro era como um computador e, embora as semelhanças sejam muitas, agora sabemos que é muito mais do que isso. Cada neurônio constitui o seu próprio e único biocomputador, com mais de 60 megabytes de RAM. É capaz de processar enormes quantidades de dados, até centenas de milhares de funções por segundo. Ao aprendermos coisas novas e vivermos novas experiências, os neurônios estabelecem novas ligações, trocando informação eletroquímica entre si. São as chamadas ligações sinápticas, porque o local onde as células trocam informação, o espaço entre o ramo de um neurônio e a raiz do outro, se chama sinapse. Se aprender a estabelecer novas ligações sinápticas, recordar é mantê-las juntas. Assim, uma memória é uma relação ou ligação de longo prazo entre as células nervo SAS. A criação dessas ligações e as mudanças que sofrem com o tempo alteram a estrutura física do cérebro. Quando o cérebro faz essas mudanças, os nossos pensamentos produzem uma mistura de várias substâncias químicas chamadas neurotransmissores. A serotonina, a dopamina e a acetilcolina são alguns exemplos que talvez reconheça. Sempre que formulamos um pensamento, os neurotransmissores no ramo de uma árvore neural atravessam um intervalo sináptico para chegarem à raiz de outra árvore neural. Ao atravessarem esse espaço, o neurônio ativa-se com uma corrente elétrica de informação. Se continuarmos a formular os mesmos pensamentos, o neurônio continua a ativar-se da mesma forma, consolidando a relação entre as duas células, para que elas possam passar cada vez melhor o sinal de ativação para ativação. Em resultado, o cérebro revela provas físicas de que não só se aprendeu, como também se recordou uma coisa. Esse processo de consolidação seletiva chama-se potenciação sináptica. Quando células de neurônios se ativam em uníssono para apoiar um novo pensamento, a célula nervosa cria outra substância química, uma proteína, que vai para o seu centro, ou núcleo, onde se fixa no ADN e passa a ativar diversos genes. Uma vez que a tarefa dos genes é gerar proteínas para manter a estrutura e a função do corpo, a célula nervosa apressa-se a produzir uma nova proteína para criar novos ramos entre as células nervosas. Desse modo, se repetirmos um pensamento ou uma experiência vezes suficientes, as nossas células cerebrais não só consolidam as ligações existentes entre elas, o que afeta as funções fisiológicas, mas também criam mais, o que afeta a estrutura física do corpo. O cérebro enriquece a nível microscópico. Assim sendo, quando formulamos um novo pensamento, mudamos, em termos neurológicos, químicos e genéticos. Aliás, podemos ganhar milhares de novas ligações numa questão de segundos com novas aprendizagens, novas formas de pensar e novas experiências. Isso significa que podemos ativar logo e pessoalmente novos genes só com o pensamento. Basta mudarmos de opinião, mente sobre a matéria. O Dr. Eric Kandel, vencedor de um prêmio Nobel, demonstrou que quando se formam novas memórias, o número de ligações sinápticas nos neurônios sensoriais estimulados duplica para 2600. Se, contudo, a experiência de aprendizagem original se repetir vezes sem conta, o número de novas ligações volta aos 1300 iniciais em apenas 3 semanas. Desta forma, se repetirmos suficientemente o que aprendemos, consolidamos as comunidades de neurônios que nos ajudam a recordá-lo na vez seguinte.
Caso contrário, as ligações sinápticas não tardam a desaparecer e a memória é apagada. É por isso que, se quisermos consolidar os nossos cérebros, é tão importante estarmos sempre a atualizar, a rever e a recordar os novos pensamentos, escolhas, comportamentos, hábitos, crenças e experiências. A figura 3.5 ajuda-o a perceber as redes neurais e os neurônios. Para ter uma ideia da vastidão de tudo isto, imagine uma célula nervosa ligada a outras 40.000, digamos que processa 100.000 excertos de informação por segundo e partilha essa informação com outros neurônios, que estão igualmente a processar 100.000 funções por segundo. Formada por camadas de neurônios a trabalhar em conjunto, essa rede chama-se rede neural. As redes neurais formam comunidades de ligações sinápticas. Também lhes podemos chamar circuitos neurais. Figura 3.5 Simples representação gráfica dos neurônios numa rede neural. O espaço diminuto entre os ramos dos neurônios, que facilita a comunicação entre eles, chama-se fenda sináptica. Cabem cerca de 100.000 neurônios no mesmo espaço, do tamanho de um grão de areia, e haverá mais de 1.000 milhões de ligações entre eles. Da mesma maneira que as mudanças físicas nas células nervosas compõem a massa cinzenta do cérebro e os neurônios são selecionados e instruídos para se organizarem nessas vastas redes capazes de processar centenas de milhões de pedaços de informação, o hardware físico do cérebro muda, adaptando-se à informação que recebe do ambiente. Com o tempo, tal como as redes se ativam continuamente, convergindo e divergindo em propagações de atividade elétrica como uma trovoada louca em nuvens espessas, o cérebro utiliza continuamente os mesmos sistemas de hardware, as redes neurais físicas, e ainda cria um programa de software, uma rede neural automática. É assim que os programas são instalados no cérebro. O hardware cria o software, e o sistema de software está integrado no hardware, e sempre que é utilizado, o software consolida o hardware. Então, se estivermos sempre a formular os mesmos pensamentos e a formar os mesmos sentimentos por não estarmos a aprender ou a fazer nada de novo, o cérebro ativa os neurônios e as redes neurais exatamente nos mesmos padrões, sequências e combinações. Tornam-se os programas automáticos que utilizamos inconscientemente todos os dias. Temos uma rede neural automática para falarmos uma língua, para fazermos a barba ou nos maquilharmos, para escrevermos no computador, para julgarmos um colega e daí por diante, porque já praticamos essas ações tantas vezes que as tornamos praticamente inconscientes. Já não temos de pensar conscientemente nelas. Realizamo-las sem qualquer esforço. Consolidamos tantas vezes esses circuitos que os integramos. As ligações entre os neurônios tornam-se mais coesas, formam-se mais circuitos e os ramos chegam mesmo a expandir-se e a espessar, da mesma maneira que podemos consolidar e reforçar uma ponte, construir novas estradas ou alargar uma autoestrada para acomodar mais trânsito. Um dos princípios mais básicos da neurociência afirma que as células nervosas que se ativam juntas conectam-se. Com o cérebro a ativar repetidamente da mesma forma, reproduzimos o mesmo nível mental. Segundo a neurociência, a mente é o cérebro em ação ou funcionamento. Assim, podemos dizer que se nos lembrarmos diariamente de quem julgamos ser, reproduzindo a mesma mente, levamos o cérebro a ativar-se da mesma forma e ativamos as mesmas redes neurais, durante anos a fio. Aos 35 anos, o cérebro já se organizou num conjunto muito finito de programas automáticos, e a esse padrão fixo chama-se identidade. Pense nisso como se tivesse uma caixa dentro do cérebro. É claro que não tem nenhuma caixa sério no cérebro. Mas podemos dizer com segurança que pensar dentro da caixa significa que estruturamos fisicamente o cérebro num padrão limitado, tal como ilustra a figura 3.6. Ao reproduzir vezes sem conta o mesmo nível mental, o conjunto de circuitos neurologicamente integrado que mais foi ativado passou a determinar o que somos como resultado da nossa própria evolução. Figura 3.6 Se os nossos pensamentos, escolhas, comportamentos, experiências e estados emocionais não mudarem, durante anos a fio, e os mesmos pensamentos equivalerem sempre aos mesmos sentimentos, alimentando o mesmo círculo vicioso, o cérebro passa a seguir uma sequência fixa.
Isso acontece porque recriamos todos os dias a mesma mente, levando o cérebro a ativar os mesmos padrões de sempre. Com o tempo, consolidamos biologicamente um conjunto limitado de redes neurais específicas que tornam o cérebro fisicamente propenso a criar o mesmo nível mental, passamos a pensar dentro da caixa. A totalidade desses circuitos fixos chama-se identidade. A neuroplasticidade. O nosso objetivo tem de ser pensar fora da caixa e levar o cérebro a fazer ativações diferentes, tal como ilustra a figura 3.7. É isso que significa ter uma mente aberta, porque, sempre que põe o cérebro a funcionar de um modo diferente, está literalmente a mudar a mente. As investigações demonstram que, ao utilizarmos o cérebro, fazemo-lo crescer e mudar, graças à neuroplasticidade, a capacidade do cérebro para se adaptar e mudar, quando recebemos novas informações. Por exemplo, quanto mais os matemáticos estudam matemática, mais ramos neurais surgem na zona do cérebro utilizada para a matemática. E, nos anos que passam a tocar em orquestras sinfônicas, os músicos profissionais expandem a parte do cérebro associada às línguas e às capacidades musicais. Os termos científicos oficiais para designar o funcionamento da neuroplasticidade são poda e germinação, e significam exatamente isso: a eliminação de conexões, padrões e circuitos neurais antigos e a criação de novos. Num cérebro em bom funcionamento, esse processo pode acontecer em segundos. Os investigadores da Universidade da Califórnia em Berkeley demonstraram esse facto num estudo realizado com cobaias, descobrindo que as cobaias que viviam num ambiente rico, que partilhavam a gaiola com irmãos e filhos, e que tinham acesso a muitos brinquedos, apresentavam cérebros maiores, com mais neurônios e conexões neurais do que as cobaias em ambientes menos ricos. Mais uma vez se prova que, quando aprendemos coisas novas e vivemos experiências novas, alteramos literalmente o cérebro. Para se libertar dos grilhões da programação fixa e do condicionamento que o mantém sempre igual, tem de fazer um grande esforço. Também precisa de muito conhecimento, porque é ao aprender informe ações vitais sobre si próprio e a sua vida que pode aplicar um novo padrão ao bordado tridimensional que constitui a sua matéria cinzenta. Já tem mais matéria-prima para pôr o cérebro a funcionar de outras formas. Começa a pensar e a observar distintamente a realidade, porque passa a ver a vida pelo olhar de uma nova mente. Figura 3.7. Quando aprendemos coisas novas e começamos a pensar de outra forma, o cérebro ativa sequências, padrões e combinações diferentes. Ou seja, ativamos distintamente diversas redes de neurônios. E sempre que fazemos com que o cérebro trabalhe de outro modo, mudamos a mente. Ao começarmos a pensar fora da caixa, os novos pensamentos criam novos comportamentos, escolhas, experiências e emoções. Nessa altura, a identidade muda. A travessia do rio da mudança nesta altura, já entende que, para mudar, tem de tomar consciência do seu eu inconsciente, que não passa de um conjunto de programas fixos. O mais difícil na mudança é não fazermos as mesmas escolhas que fizemos na véspera. Se é tão difícil é porque deixar de formular os mesmos pensamentos que levam às mesmas escolhas de sempre, que nos fazem agir automaticamente, como é habitual, para vivermos as mesmas experiências que nos confirmam as mesmas emoções da nossa identidade, nos incomoda. É um novo estado de ser estranho, é desconhecido. Não nos parece normal. Já não nos sentimos nós próprios, porque já não somos nós próprios. E porque tudo parece incerto, já não conseguimos prever a sensação do eu familiar e o seu reflexo na nossa vida. Por mais incômodo que isso possa ser inicialmente, pelo menos é uma indicação clara de que entramos no rio da mudança. Entramos no desconhecido. Quando deixamos de ser o nosso velho eu, temos de atravessar o fosso que o separa do novo eu e que a figura 3.8 ilustra tão bem. Por outras palavras, não assumimos a nova personalidade de um momento para o outro. É um processo que leva o seu tempo. Em geral, quando entram no rio da mudança, as pessoas sentem-se tão incomodadas no vazio entre o velho e o novo eu que retomam imediatamente seus velhos eus. Inconscientemente, pensam: isto não me parece bem, sinto-me mal, ou não me sinto muito bem. Assim que aceitam esse pensamento,
ou autossugestão, e se tornam suscetíveis aos próprios pensamentos, repetem inconscientemente as mesmas velhas escolhas, que geram os mesmos comportamentos habituais, que conduzem às mesmas experiências, que reforçam automaticamente os mesmos sentimentos e emoções. Depois, dizem para si próprias, assim, já me sinto bem. Mas o que querem dizer é que se sentem familiarizadas. Se compreendermos que o incômodo que sentimos na travessia do rio da mudança é a morte biológica, neurológica, química e, até, genética do velho eu, ganhamos poder sobre a mudança e já podemos contemplar o outro lado do rio. Se aceitarmos o facto de que a mudança é a desnaturação dos circuitos fixos de anos a pensa erra inconscientemente da mesma maneira, já podemos persistir. Se entendermos que o incômodo que sentimos se deve ao desmantelamento de velhas atitudes, crenças e noções que fixamos repetidamente à nossa arquitetura cerebral, conseguimos aguentar. Se conseguirmos perceber que os desejos com que nos debatemos no processo da mudança são sintomas de privação das adições emocionais e químicas do corpo, podemos avançar. Se formos capazes de entender que os nossos hábitos e comportamentos subconscientes se estão a transformar num verdadeiro processo de variação biológica que nos permite mudar o corpo a nível celular, conseguimos investir. E se conseguirmos recordar que estamos a modificar os próprios genes desta vida e de incontáveis gerações anteriores, podemos manter-nos inspirados e concentrados no nosso objetivo. Figura 3.8 Para fazer a travessia do rio da mudança, tem de deixar para trás o mesmo eu previsível de sempre, associado aos mesmos pensamento escolhas, comportamentos e sentimentos, e entrar no vazio ou desconhecido. O fosso entre o velho e o novo eu é a morte biológica da sua velha personalidade. Se o eu de sempre morre, terá de criar um novo, com novos pensamentos, escolhas, comportamentos e emoções. Entrar nesse rio é avançar para um novo eu imprevisível e estranho. O desconhecido é o único espaço onde pode criar, não pode criar nada de novo a partir do que conhece. Há quem chame a esta experiência a noite escura da alma. É a fênix a arder e a reduzir-se a cinzas. O velho eu tem de morrer para que um novo possa nascer. É claro que isso incomoda. Mas não faz mal, porque o desconhecido é o sítio indicado para a criação, é onde existem todas as possibilidades. Haverá melhor do que isso? Uma vez que a maioria das pessoas foi condicionada a fugir do desconhecido, agora temos de aprender a sentir-nos bem no vazio ou desconhecido, em vez de o temer. Se me dissesse que não gostava de estar nesse vazio por ele ser tão desorientador e por não conseguir avistar o que tem pela frente, por que não prever o futuro? Diria que isso é excelente, pois a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, não a partir do conhecido, mas a partir do desconhecido. Para o novo eu nascer, também temos de ser biologicamente diferentes. A escolha consciente de pensar e agir de outra maneira todos os dias deve fazer germinar e selar novas conexões neurais. Para as consolidarmos, temos de criar repetidamente as mesmas experiências até fazermos delas um hábito. Devemos familiarizar-nos com os novos estados químicos das emoções que advêm de novas experiências. Novos genes devem ser incumbidos de criar proteínas que alterem o estado de ser de outras formas. E se, tal como já constatamos, a expressão das proteínas é a expressão da vida, e a expressão da vida se equaciona com a saúde do corpo, segue-se um novo nível de saúde estrutural e funcional. Surgem então uma mente e um corpo renovados. Quando nasce um novo dia, depois de uma longa e escura noite, e a fênix renasce das cinzas, inventamos um novo eu. A expressão física e biológica do novo eu é literalmente outra pessoa. Deu-se uma verdadeira metamorfose. Superar o ambiente podemos dizer que o cérebro está organizado para refletir tudo o que sabemos e experienciamos na vida. Já sabe que foram os acontecimentos das suas interações com o mundo exterior que moldaram a sua personalidade. As redes complexas de neurônios que se ativaram e fixaram em conjunto nos dias que já passamos na Terra formaram milhares de milhões de conexões, porque aprendemos e formamos memórias. Como cada conexão de um neurônio a outro é uma memória, o cérebro é um registro vivo do nosso passado.
As experiências que viveu com todas as pessoas e coisas em diferentes alturas e locais do seu ambiente exterior ficaram gravadas nos cantos recônditos da sua massa cinzenta. Assim, por natureza, a maioria das pessoas pensa no passado, porque utiliza o mesmo hardware e software das memórias passadas. Se vivermos a mesma vida, todos os dias, fazendo as mesmas coisas, às mesmas horas, vendo as mesmas pessoas nos mesmos sítios e criando as mesmas experiências da véspera, aprisionamo-nos num ciclo perpétuo de influência dos mundos exteriores sobre os mundos interiores. É o ambiente que controla nossa forma de pensar, agir e sentir. Somos vítimas da nossa realidade pessoa L, porque é ela que cria nossa personalidade, e isso tornou-se um processo inconsciente. Depois, reforçamos as mesmas formas de pensar e sentir, nos tangos que dançam ou nas batalhas que travam, os mundos exteriores e interiores fundem-se e formam um só. Se o ambiente regula diariamente a nossa forma de pensar e sentir, para mudar, alguma coisa de nós ou da nossa vida teria de superar as circunstâncias presentes nesse ambiente. Pensar e sentir e pensar se os pensamentos são a linguagem do cérebro, os sentimentos são a linguagem do corpo. A forma como pensamos e sentimos cria um estado de ser, em que a mente e o corpo funcionam em conjunto. Na realidade, o seu estado de ser atual é a sua conexão mente-corpo. Sempre que formula um pensamento, além de gerar neurotransmissores, o cérebro produz outra substância química, uma pequena proteína chamada neuropéptido, que envia uma mensagem ao corpo. O corpo reage, formando um sentimento. O cérebro repara que o corpo forma um sentimento e gera outro pensamento que se lhe adequa perfeitamente e que produzirá mais mensagens químicas que lhe permitem pensar de acordo com o que está a sentir. Sendo assim, o pensamento cria um sentimento, e o sentimento cria um pensamento que lhe corresponde. É um círculo vicioso, que, para a maioria das pessoas, pode durar anos a fio. Uma vez que o cérebro reage aos sentimentos do corpo, gerando os pensamentos que criam as mesmas emoções, torna-se evidente que os pensamentos redundantes estruturam o cérebro num padrão fixo de circuitos neurais. Mas o que acontece no corpo? Como o modus operandi do corpo, as emoções que sentimos continuamente baseadas nos nossos pensamentos automáticos condicionam o corpo a memorizar os sentimentos que correspondem à mente e ao cérebro inconscientes estruturalmente fixos. Ou seja, a mente consciente não manda em nada. O corpo foi inconscientemente programado e condicionado de forma muito concreta para se tornar a sua própria mente. A certa altura, esse círculo vicioso de pensamento e de sentimento e pensamento já se automatizou e faz com que o corpo memorize as emoções que o cérebro mandou sentir. O círculo torna-se tão estabelecido e integrado que cria um estado de ser assente em velhas informações em perpétua reciclagem. Essas emoções, que não passam de registros químicos de experiências passadas, motivam os pensamentos e repetem-se infinitamente. Enquanto esse ciclo persistir, viveremos no passado. Não admira, pois, que tenhamos tanta dificuldade em mudar o nosso futuro. Quando os neurônios são ativados da mesma forma, desencadeiam a libertação dos mesmos neurotransmissores químicos e neuropéptidos no cérebro e no corpo que, por sua vez, começam a treinar o corpo para continuar a lembrar-se dessas emoções, alterando fisicamente outra vez. As células e os tecidos recebem essas ordens químicas muito específicas em determinados locais receptores. Os locais receptores são como estações de atracagem dos mensageiros químicos. Os mensageiros encaixam-se perfeitamente, como um puzzle infantil, em que peças com a forma de círculo, triângulo ou quadrado se encaixam nos devidos espaços. Pense que esses mensageiros químicos, que, na realidade, são moléculas de emoção, têm códigos de barras que permitem que os receptores leiam a sua energia eletromagnética. Quando surge uma correspondência exata, o local receptor prepara-se. Um mensageiro atraca, a célula recebe as mensagens químicas e cria ou altera uma proteína. A nova proteína ativa o ADN da célula no seu núcleo. O ADN abre-se e desenrola-se. O gene é lido de acordo com a mensagem M correspondente do exterior da célula e a célula produz uma nova proteína a partir do seu ADN,
por exemplo, uma determinada hormona, que liberta no corpo. Agora, é a mente que instrui o corpo. Se esse processo continuar durante anos e anos, por que os mesmos sinais do exterior da célula vêm do mesmo nível mental no cérebro, por que pensamos, agimos e sentimos da mesma maneira, todos os dias, é norma L que se ativem os mesmos genes da mesma forma, porque o corpo recebe os mesmos dados do ambiente. Não há novos pensamentos, não se fazem novas escolhas, não se demonstram novos comportamentos, não se aceitam novas experiências e não se criam novos sentimentos. Se forem repetidamente ativados pela mesma informação proveniente do cérebro, os genes são engatados vezes sem conta e, como a embreagem de um carro, desgastam-se. O corpo produz proteínas com estruturas mais frágeis e menos funções. Adoecemos e envelhecemos. Com o tempo, pode ocorrer um de dois cenários. A inteligência da membrana celular que recebe insistentemente a mesma informação pode adaptar-se às necessidades e exigências do corpo, modificando os locais receptores para acomodar mais substâncias químicas. O que faz essencialmente é criar mais estações de atracagem para satisfazer a procura, tal como os supermercados abrem mais caixas quando as filas começam a crescer. Se o negócio se mantiver próspero, se os mesmos químicos continuarem a aparecer, será preciso contratar mais funcionários e manter mais caixas abertas. O corpo passa a corresponder à mente e torna-se a mente. No outro cenário, a célula fica tão assoberbada com o contínuo bombardeamento de sentimentos e emoções a toda hora que já não permite a atracagem de todos os mensageiros químicos. Habituada à presença contínua dos mensageiros às portas da sua estação de atracagem, a célula já só se dispõe a deixá-los entrar quando o cérebro produz uma quantidade muito superior de emoções mais intensas. Quando aumenta a intensidade da emoção, a célula recebe estímulo suficiente para abrir as portas da estação e para se ativar. Informações sobre a importância das emoções mais adiante, esta é uma parte fundamental da equação do placebo. No primeiro cenário, quando a célula cria novos locais receptor S, o corpo passa a ter carência dessas substâncias químicas específicas se o cérebro não produzir uma quantidade suficiente. Consequentemente, os sentimentos determinarão os pensamentos. O corpo controlará a mente. É isso que quero dizer quando afirmo que o corpo memoriza a emoção. Alterou-se e tornou-se biologicamente condicionado a refletir a mente. No segundo cenário, se a célula ficar assoberbada com o bombardeamento e os receptores se dessensibilizarem, tal como um tóxico dependente, o corpo exigirá um estímulo químico superior para ativar a célula. Por outras palavras, para o corpo se estimular e obter a sua dose, temos de nos irritar, preocupar, culpabilizar ou baralhar mais do que antes. Assim, talvez sintamos necessidade de fazer uma cena, desatando a gritar com o nosso cão sem motivo, só para darmos ao corpo a sua droga de eleição. Ou talvez comecemos a dizer o quanto odiamos a nossa sogra, para que o corpo tenha mais substâncias químicas com força suficiente para excitar a célula. Ou podemos ficar obcecados por um qualquer resultado horrível que imaginamos para podermos proporcionar um surto de adrenalina ao corpo. Quando o corpo não recebe as substâncias químicas emocionais de que precisa, manda o cérebro produzir mais, o corpo controla a mente. Parece mesmo uma adição, portanto, quando utilizo o termo adição emocional, já sabe o que quero dizer. Quando os sentimentos se tornam o meio através do qual pensamos desta forma, ou não conseguimos superar o que sentimos com os pensamentos, é porque estamos no programa. A nossa maneira de pensar é a nossa maneira de sentir e os nossos sentimentos são os nossos pensamentos. O que sentimos é como uma fusão de pensamentos e sentimentos, sensar ou pentir. Uma vez apanhados neste ciclo, tal como a mente inconsciente, os nossos corpos passam efetivamente a acreditar que vivem na mesma experiência passada, 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. A mente e o corpo são um só organismo cujo destino é predeterminado pelos nossos programas inconscientes. Desse modo, para mudar, temos de superar o corpo e as suas memórias emocionais, as suas adições e os seus hábitos inconscientes, ou seja, não podemos deixar que o corpo nos defina como se fosse a mente.
A repetição do ciclo de pensa e sentir e, depois, sentir e pensar é o processo de condicionamento do corpo que a mente consciente produz. Quando o corpo se torna a mente, estamos na presença de um hábito, ou seja, quando o corpo é a mente. 95% de quem somos aos 35 anos corresponde a um conjunto memorizado de comportamentos, capacidades, reações emocionais, crenças, noções e atitudes que funciona como um programa informático automático e subconsciente. Assim, 95% de quem somos corresponde a um estado de ser subconsciente ou, até, inconsciente. Isso significa que os 5% de mente consciente trabalham contra os 95% do que memorizamos subconscientemente. Por mais otimistas que sejamos, esses 5% de mente consciente nunca deixam de se sentir a nadar contra a corrente dos outros 95% que constituem a mente, a química corporal do inconsciente que se lembra e memoriza tudo o que temos estado a recolher. Nos últimos 35 anos, é a mente e o corpo a trabalharem em posições opostas. Não admira que não cheguemos muito longe, sempre que tentamos lutar contra essa corrente. É por esse motivo que intitulei o meu último livro como Criar um Novo Eu, porque esse é o maior hábito que temos de quebrar, o de formular pensamentos, formar sentimentos e assumir comportamentos que promovam o programa inconsciente que reflete a nossa personalidade e a nossa realidade pessoal. Não podemos criar um novo futuro se continuarmos a viver no passado. É simplesmente impossível. O que PR precisa de fazer para ser o seu próprio placebo? Segue-se um exemplo que vai colocar tudo em perspectiva. Escolha intencionalmente um acontecimento negativo, porque esse tipo de acontecimento tende a manter-nos limitados, enquanto os acontecimentos bem-sucedidos, inspiradores e animadores tendem a ajudar-nos a criar um futuro melhor. Esse processo não tardará a ficar esclarecido. Suponhamos que viveu uma experiência terrível numa situação em que tinha de falar para um público que o marcou emocionalmente. Pode substituir este por qualquer outro trauma emocional que tenha sofrido. Devido a essa experiência, agora, tem receio de falar para um público. Sente-se inseguro, ansioso e pouco confiante nessas situações. Basta pensar numa sala com 20 pessoas para sentir um nó na garganta, as mãos frias e úmidas, o coração acelerado, a cara e o pescoço quentes, o estômago às voltas e o cérebro paralisado. Todas essas reações estão sob a jurisdição do sistema nervoso autônomo, que funciona subconscientemente, fora do controle consciente. Pense em autônomo como automático, é a parte do sistema nervoso que regula a digestão, as hormonas, a circulação, a temperatura corporal e daí por diante, sem o seu controle consciente. Não pode decidir e mandar acelerar o ritmo cardíaco, aumentar o fluxo sanguíneo para arrefecer as extremidades, aquecer a cara e o pescoço, alterar as secreções metabólicas das enzimas digestivas, ou impedir milhões de células nervosas de se ativarem. Por mais que tente, o mais provável é não ser capaz de alterar conscientemente nenhuma dessas funções. Quando o corpo faz essas mudanças fisiológicas autônomas, é porque associamos o pensamento futuro de estar diante de um público a fazer uma apresentação à memória emocional passada da nossa experiência falhada numa situação semelhante. Quando esse pensamento, essa ideia ou possibilidade futuros são consistentemente associados aos sentimentos passados de ansiedade, fracas ou embaraço, com o tempo, a mente condicionará o corpo a responder automaticamente a tais sentimentos. É assim que entramos continuamente em estados de ser familiares, os nossos pensamentos e sentimentos fundem-se com o passado, porque não conseguimos formular pensamentos que superem os nossos sentimentos. Vejamos agora melhor como isso funciona no cérebro. O acontecimento específico que foi neurologicamente gravado e padronizado como memória passada, lembre-se de que a experiência enriquece os circuitos cerebrais, fixa-se fisicamente no cérebro, como uma pegada. Em consequência, pode recordar a experiência negativa de falar em público como um pensamento. Para recordar quando quer, a experiência tem de ter também uma carga emocional significativa. Pode trazer emocionalmente à mente todos os sentimentos relativos à sua tentativa falhada como orador de êxito, porque é como se a experiência o tivesse alterado a nível químico. Quero salientar que os sentimentos e emoções são o resultado final das experiências passadas.
Ao viver uma experiência, os seus sentidos captam o acontecimento e transmitem toda a informação ao cérebro, através de 5 canais sensoriais. Quando esses novos dados chegam ao cérebro, multidões de células nervosas organizam-se em novas redes, que refletem esse acontecimento exterior. Assim que esses circuitos se consolidam, o cérebro produz uma substância química para mandar o corpo alterar a sua fisiologia. Essa substância chama-se sentimento ou emoção. Desse modo, lembramo-nos de acontecimentos passados, porque podemos recordar o que nos fizeram sentir. Quando a palestra correu mal, toda a informação que os 5 sentidos captaram no ambiente exterior mudou a forma como se sentia interiormente. A informação que os sentidos processaram, as caras das pessoas, a imponência da sala e as luzes intensas acima da sua cabeça, o som ecoante do microfone e o silêncio de morte depois de conta a primeira anedota, a subida imediata da temperatura da sala quando começou a falar, o aroma da água de colônia a evaporar com a transpiração, mudou o seu estado de ser interior. E quando correlaciona esse acontecimento singular no mundo exterior dos sentidos, a causa, com as mudanças que estão a ocorrer no mundo interior dos pensamentos e sentimentos, o efeito, cria uma memória. Associou uma causa a um efeito, e deu início ao seu próprio processo de condicionamento. Depois da tortura auto-infligida desse dia que, felizmente, acabou sem que ninguém lhe lançasse legumes ou frutas podres, foi para casa. No caminho, dentro do carro, não parava de relembrar o que tinha acontecido. E, em diferentes medidas, sempre que recordava, e é exatamente isso, reproduzir o mesmo nível mental, a experiência, produzia as mesmas mudanças químicas no cérebro e no corpo. De certa forma, confirmava repetidamente o passado e agravava o processo de condicionamento. Uma vez que funciona como a mente inconsciente, o corpo não soube distinguir o acontecimento concreto que criou o estado emocional das emoções que foram criadas só com o poder do pensamento, ao recordar o que tinha acontecido. O corpo acreditou que estava a viver repetidamente a mesma experiência, apesar de estar sozinho, no conforto do carro, e respondeu fisiologicamente como se estivesse a reviver a experiência no presente. Ao ativar e fixar os circuitos cerebrais provenientes dos pensamentos decorrentes dessa experiência, estava a manter fisicamente as conexões sinápticas e a criar ainda mais conexões duradouras nessas redes, estava a criar uma memória de longo prazo. Assim que chegou a casa, contou o que tinha acontecido ao seu companheiro, aos seus amigos e talvez, até, à sua mãe. Ao descrever pesarosamente o trauma em grande detalhe, fez efervescência emocional e, ao reviver essas emoções do incidente, condicionou quimicamente o corpo ao evento passado desse dia. Treinou fisiologicamente o corpo a tornar-se a sua história pessoal, a nível subconsciente, inconsciente e automático. Nos dias seguintes, esteve mal-humorado. As pessoas repararam e, sempre que alguém lhe perguntava o que foi, não conseguia e aproveitava para alimentar o vício ao surto químico do passado. O estado de espírito criado por essa experiência foi uma reação emocional que durou dias. Quando passou a ficar nesse estado durante semanas, meses e até anos a fio, a sua reação emocional tornou-se prolongada. Já faz parte não só do seu temperamento, do seu caráter e da sua natureza, mas também da sua personalidade, de quem é. Se lhe pedirem novamente para falar para um grupo, recua automaticamente, encolhe-se e fica ansioso. O ambiente exterior controla o ambiente interior e não há como evitar. Uma vez que o pensamento de que o futuro, falar em público numa inauguração, será parecido com a sensação do passado, tormento insustentável, como por magia, à semelhança da mente, o corpo responde de forma automática e subconsciente. Por mais que tente, parece que a mente inconsciente não controla. Em segundos, começa a manifestar-se uma série de respostas condicionadas da farmácia do cérebro e do corpo, transpiração abundante, boca seca, joelhos tremelicantes, enjoo, tonturas, falta de ar e fadiga incontrolável, tudo por causa de um só pensamento que altera a fisiologia. Parece-me o placebo. Se pudesse, rejeitaria essa oportunidade de falar, dizendo qualquer coisa como sou uma nulidade a falar em público, fico inseguro diante das pessoas, sou péssimo a fazer apresentações,
ou sou incapaz de enfrentar um público grande. Sempre que diz sou, insira aqui o resto, está a declarar que a mente e o corpo se alinham com um determinado futuro ou que os pensamentos e sentimentos estão fundidos com o destino. Está a reforçar um estado de ser memorizado. Se, por acaso, lhe perguntassem por que se deixa definir pelo passado e pelas suas próprias limitações, certamente que contaria uma história igual às suas memórias e emoções passadas, reafirmando-o como a pessoa que é, provavelmente, até a embelezaria um pouco. Do ponto de vista biológico, o que estaria na realidade a proclamar era o facto de esse acontecimento passado ter alterado a nível físico, químico e emocional, e não ter mudado muito desde então. Optou por se deixar definir pelas suas próprias limitações. Neste exemplo, poderia dizer que o corpo o escravizou, porque se tornou a mente, que as condições do ambiente o aprisionaram, porque a experiência com as pessoas e com as coisas num determinado sítio e período de tempo influenciou o seu modo de pensar, agir e sentir, e que se perdeu no tempo, porque ao viver no passado, sempre à espera do mesmo futuro, a mente e o corpo nunca estão no momento presente. Assim sendo, para alterar o seu estado de ser atual, teria de superar 3 elementos: o corpo, o ambiente e o tempo. Desse modo, tendo em conta o início deste capítulo, onde se referem os 3 elementos que dão origem ao placebo, o condicionamento, a expectativa e o significado, já deve saber que é o seu próprio placebo. Por quê? Porque esses 3 elementos entram em jogo no exemplo anterior. Primeiro, como um talentoso domador de animais, condicionou o corpo a permanecer num estado de ser subconsciente em que a mente e o corpo são um só organismo, os pensamentos e sentimentos fundiram-se, e, só pelo poder do pensamento, o corpo passou a estar automática, biológica e fisiologicamente programado para ser a mente. Ou seja, da mesma forma que Pavlov condicionou os seus cães, condicionou o corpo a dar a mesma resposta automática e subconsciente à mente da experiência passada, sempre que se vê confrontado com um estímulo do ambiente exterior, como uma oportunidade para ensinar. A maioria dos estudos sobre o placebo demonstra que um só pensamento pode ativar o sistema nervoso autônomo e produzir mudanças fisiológicas significativas, o que significa que regula o seu mundo interior simplesmente associando um pensamento a uma emoção. Os sentimentos familiares e sensações corporais relacionados com o temor reforçam neuroquimicamente todos os sistemas subconscientes e autônomos, e a biologia reflete na perfeição. Segundo, se tiver como expectativa que o futuro será igual ao passado, isso significa que não só está a pensar no passado, como também está a selecionar um futuro conhecido, apenas com base no passado, e a aceitar emocionalmente esse acontecimento até que o corpo, no papel de mente inconsciente, passa a crer que está a viver nesse futuro no momento presente. Centra toda a atenção numa realidade conhecida e previsível que o faz limitar novas escolhas, novos comportamentos, experiências e emoções. Prevê inconscientemente o futuro agarrando-se fisiologicamente ao passado. Terceiro, se atribuir significado ou intenção consciente a um ato, amplifica o resultado. O que diz a si próprio todos os dias, neste caso, que não é bom orador e que falar em público lhe provoca uma reação de pânico, é aquilo a que atribui significado. Torna-se suscetível às suas próprias autossugestões. E se o presente conhecido se baseia nas conclusões que tirou das experiências passadas, então, sem novos conhecimentos, não deixará de criar resultados que correspondam à sua mente. Se alterar o significado e a intenção, tal como as camareiras de hotel no estudo referido no capítulo anterior, altera os resultados. Se der por si a funcionar em piloto automático, acorrentado ao mesmo velho estado de ser, mas quer fazer mudanças positivas e criar um novo estado de ser, só tem de perceber que é sempre o seu próprio placebo.